No dia 7 de agosto de 1968, na cidade de Burlington, estado de Vermont, Estados Unidos, Michael Lapp, de 16 anos, e Janet Cornell, de 19 anos, trabalhavam no acampamento Buff Lodge e naquele final de tarde os dois amigos estavam aproveitando sua folga juntos, sentados à beira do lago Champlain, acompanhando o pôr do sol. Neste dia, o acampamento estava bem mais vazio do que o normal, porque a maioria estava na região central da cidade em uma competição de natação. De repente, uma luz forte surgiu no céu, que já estava parcialmente escurecido. A princípio, eles imaginaram se tratar de Vênus, mas logo o fenômeno começou a se tornar estranho. A luz começou a descer e o que era uma esfera luminosa começou a mudar de forma à medida que se aproximava da dupla, tomando uma forma mais achatada, mais oval. Em seguida, a luz parou e 3 luzes menores saíram da luz maior, enquanto a luz maior ganhava altitude até desaparecer no céu. As 3 luzes então começaram a se mover pelo lago em zigue-zague, realizando várias manobras. Alguns minutos depois, as luzes desceram ainda mais, quase que pousando sobre a água, e se posicionaram como em formato de triângulo. Neste momento, as luzes começaram a ir em direção a Michael e Janet. No meio do caminho, 2 das luzes pararam e subiram em direção ao céu em alta velocidade e desapareceram. Já a terceira luz se aproximava cada vez mais e emitia um som que Michael comparou como o som de 1000 diapasões. Para quem não sabe, diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha usado para afinar instrumentos e a voz através da vibração. O objeto luminoso então passou por cima de Michael e Janet e acelerou em direção ao céu, desaparecendo momentaneamente da vista das testemunhas. Porém, alguns segundos depois, o objeto voltou e mergulhou no lago. Após alguns segundos, o objeto ressurgiu da água e desta vez estava muito mais próximo deles, ao ponto de que eles puderam ver o formato de disco com uma cúpula transparente na parte de cima. Nesta cúpula, a dupla pôde ver 2 seres humanoides pequenos que possuíam cabeças grandes e desproporcionais ao corpo, grandes olhos que se estendiam até as laterais da cabeça, além de pescoços alongados, boca sem lábio e no lugar do nariz apenas 2 orifícios. Michael, no momento do avistamento, bateu com a sua mão no joelho e o movimento foi repetido por um dos seres na nave. Em seguida, um raio de luz foi disparado na direção da dupla. Neste momento, Michael agarrou o ombro de Janet e a puxou, fazendo com que os dois caíssem de costas no chão. Apavorado, Michael gritava que não queria ser levado. O raio de luz era tão forte que, segundo as testemunhas, era possível ver o osso da mão, como em um raio-x. Ao mesmo tempo, uma sensação de flutuação tomou conta da dupla. Em seguida, eles voltaram seus olhares para o lago novamente e puderam ver o objeto se afastando no céu e desaparecendo de vista. A essa altura, o céu já estava completamente escuro e William questionou Janet há quanto tempo eles estavam ali. Janet estava em uma espécie de estado de transe, como se estivesse sonolenta, com o olhar perdido. Ao mesmo tempo, a equipe de natação e as outras pessoas que foram acompanhar a competição estavam chegando de volta ao acampamento e alguns foram conversar com a dupla. Janet e Michael não falaram mais sobre o assunto, apesar de haver dúvidas na cabeça de ambos se o que haviam visto era de fato real. Depois que a temporada de verão acabou, Michael e Janet tomaram rumos diferentes e não mais se viram. Durante os 5 anos que se passaram desde o ocorrido, Michael não pensava no incidente, mas com o tempo, sonhos estranhos começaram a atormentá-lo. Nos sonhos ele era abduzido pelos alienígenas, mas tudo era muito confuso, porém, ainda assim, muito perturbador. Após 10 anos do incidente e com os sonhos se tornando cada vez mais frequentes, Michael resolveu entrar em contato com o Centro de Estudo de OVNIs dos Estados Unidos e o ufólogo Walter Webb foi o responsável pela investigação.
Foi sugerido em um primeiro momento uma hipnose regressiva, não somente para descobrir o que realmente aconteceu, mas também como forma de terapia para que suas noites de sono voltassem ao normal. Na regressão, Michael descobriu que o raio de luz emitido pela nave havia realmente o levado para dentro do objeto. Depois, a nave foi até uma outra nave maior, onde foram feitos exames nele. Ele se recordou dos seres que possuíam, além das características que ele já havia identificado, uma pele com aspecto úmido e pegajoso, além de 3 dedos pontiagudos que se assemelhavam a teias. Foi colocado também uma luz forte em seu olho, além de terem retirado amostras de fluidos e da sua pele. Sobre Janet, ele se recordou de vê-la deitada em uma espécie de cama, também sendo examinada pelos seres. Durante a abdução, os seres informaram Michael que o objetivo deles era tornar a vida em outros lugares possível, assim como aqui no planeta Terra. Depois de Michael, Janet também foi contactada e aceitou passar pela regressão que revelou o mesmo cenário que Michael. Ela se recordou, além de tudo, de ter sentido muito frio e que algo puxava seu cabelo constantemente e arranhava o seu pescoço. Na investigação, Walter Webb também descobriu que outras pessoas que estavam no acampamento naquele dia viram luzes estranhas no céu, além de outra dupla de funcionários que disse também ter passado por uma experiência semelhante a Janet e Michael. Neste caso, temos um clássico caso de abdução, em que os seres abduzem para fins de exames físicos e as testemunhas perdem a memória do ocorrido. É interessante notar que, apesar das testemunhas terem sentido que algo estava errado após o incidente, com Michael inclusive perguntando quanto tempo eles permaneceram ali, eles não levaram isso adiante e simplesmente escolheram esquecer o que havia acontecido. Este caso nunca teria vindo a público se não fosse o sono de Michael, que estava sendo severamente perturbado pelos constantes pesadelos. Isso nos faz imaginar quantos casos de abdução podem nunca ter sido revelados porque as testemunhas simplesmente preferem ignorar seus instintos de que algo de estranho aconteceu com elas. Outro aspecto interessante é a explicação que o alienígena deu para a abdução das 2 testemunhas. Podemos imaginar que o objetivo deles seja fazer com que sua própria espécie seja capaz de habitar outros planetas, talvez porque seu planeta natal esteja perto do colapso. Ou ainda, eles podem estar querendo colonizar outros planetas para ampliar os domínios de sua civilização. Também não podemos descartar a possibilidade de que eles tenham um plano de encher nossa galáxia com vida, por talvez simplesmente acreditarem que isso é algo benéfico, ajudando a semear vida artificialmente pelo universo. Independentemente dos motivos, é fato que este tipo de ação dos seres faz sentido com o que eles disseram, já que tentar identificar o que a vida de cada planeta tem em especial ou de comum para ter surgido ajudaria sim a semear vida em outros planetas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.